A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para trazer um devocional para esse dia. E nosso tema desse mês está registrado em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3. E eu queria ler aqui esse versículo, no verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Esta carta foi escrita para a igreja de Corinto, conforme eu disse, e este é o tema desse mês, de fevereiro de 2023. Eu queria compartilhar com você um tema que nos leva à responsabilidade pessoal, individual. Cartas vivas. Paulo escreve à igreja de Corinto: vós sois a carta de Cristo, conforme nós lemos. Deus nos chamou, irmãos. Tivemos um encontro com Cristo e vivemos no mundo. E o apóstolo nos compara a cartas que levam o seu conteúdo, uma mensagem que deve chegar a alguém. Esta é a finalidade de uma carta, como nós já temos ouvido. E eu sei que já lemos essa passagem algumas vezes, mas talvez não nos atentamos que a nossa vida tem que ser um exemplo. E é isso que eu queria focar neste devocional. Essa carta não foi escrita com tinta, mas sim com o dedo de Deus. O Espírito Santo está em nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver e sentir a diferença. Parece simples, né? E óbvio. Mas nem sempre isso acontece. E aqui cabe uma pergunta: por quê? Porque às vezes nós apenas discursamos e não demonstramos o amor, a compaixão e aquilo que Deus fez em nossas vidas. E lendo esse versículo, essa passagem, eu me lembrei de um personagem, de Pedro. Pedro, na situação de antes dele negar a Jesus, lá no capítulo 22 de Lucas. Nós conhecemos a passagem, mas eu gostaria também de ler aqui, capítulo 22, no verso 56. Uma criada ouviu, sentado ali, à luz do fogo. E Pedro respondeu. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois um homem ouviu e disse: você também é um deles. E ele novamente disse: homem, não sou, respondeu Pedro. E cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Irmãos, eu fiquei me questionando por que me lembrei dessa passagem. Pedro andava com Jesus, Pedro se identificou com Jesus, foi transformado de uma certa forma, podemos dizer assim, e aqui nessa passagem ele pôde negar a Cristo por 3 vezes, conforme Cristo já havia dito, conforme nós sabemos. Então, irmãos, como eu disse, não basta nós discursarmos, não basta sequer nós até pensarmos que estamos andando com Cristo, mas nós temos que ser cartas vivas, cartas que possam expressar o amor de Deus que está em nós. E expressar é demonstrar, é fazer as pessoas olharem para nós e ver algo diferente em nossas vidas. Que nesse dia você possa pensar nisso, que nesse dia você não fique somente no discurso, que eu não fique somente no discurso, mas que nós possamos crer, né? E ter algo para passar para aqueles que ainda não conhecem,
que ao ver essa carta, ao ler essa carta, que é a nossa vida, eles possam se expressar e dizer que só o Senhor é Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente.